Bom dia, seguinte, agora eu vou passar aqui algumas informações, né, algumas dicas de como usar o alerta. Aqui na tabela de cima a gente tem os três tipos de alerta, os três tipos visual de alerta que a gente tem, né? A gente tem o alerta como farol, que fica a bolinha aqui no canto, né, da informação. A gente tem o alerta que colore o fundo da cédula e a gente tem o alerta que colore a fonte também. Tudo isso é configurado aqui no bloco, aqui no alerta, né? Então a gente tem esses três tipos de alerta: farol, cor de fundo e cor de fonte. Beleza. Aqui na tabela de baixo a gente tem as três opções de como usar o alerta, né? A gente pode usar o alerta com base no valor, a gente pode usar o alerta com base no valor relativo, que eu vou explicar, e com base na representatividade, que eu vou estar passando aí por cada um deles. Bom, com base no valor é o mais simples, né? Então eu tenho aqui o bloco com valor, eu liguei o alerta e fiz aqui uma escala de cores com base no valor. Então valores até 400 milhões aqui, verdinho, né? Aí logo abaixo azul escuro, até 80 milhões azul azul mais claro. Aí valor até 50 milhões, esse laranjinha aqui. Beleza, esse seria o mais simples, né? Um padrão. Agora, usando o alerta com base no valor relativo, eu tenho essa opção aqui também, né? Absoluto e relativo. Quando eu uso com base no valor relativo, o que significa? Com base no valor relativo ao maior valor do meu bloco. Então, nesse caso, por exemplo, qual que seria o 100%? O 100% aqui seria o 282.940. Então, e os demais valores, né, seriam percentuais em relação a ele. Então, valores de 80% desse valor, no caso aqui não tem nenhum, né, que está nessa faixa de 80%, mas estariam com bolinhas claras. 50% desse valor aqui, né, até 50% desse valor, então são esses aqui. E valores até 30% desse valor aqui, que seriam esses, né. Então esse relativo são percentuais relativos ao maior valor da minha tabela, né? No caso, aqui está a primeira linha, beleza. Esse seria o alerta com base no valor relativo. E a gente tem também o alerta com base na representatividade. Que significa isso? Aqui no meu bloco, eu tenho essa tag aqui, ó, representatividade. Quando eu ativo ela, o que acontece? Ele faz uma conversão automática do valor em um percentual da minha tabela. Por exemplo, esse valor aqui, ó, eu liguei o total, a soma deles vai dar 100% do meu bloco. Então esse valor aqui representa 38%, né, das minhas vendas, sei lá o que for o número que você está analisando. Então esse centro de gasto aqui representa 38%, esse centro de gasto representa 11%. E quando eu ligo a representatividade, eu posso fazer o alerta com base nele mesmo. Então ele já automaticamente já pega. Então, ó, aqui eu posso, ó, fiz uma escalinha aqui mais ou menos, ó, então valor até 40% seria verde, né? Esse verde mais escuro, beleza. Valor até 20% do meu bloco, esse azul aqui. Valor até 10%, esse azul mais claro. E valor até 5%, esse laranjinha. Bom, com isso ele fica bem dinâmico por qualquer alteração. Então, se eu tiver um aumento muito alto do granel líquido, por exemplo, e ele passar os 40%, ele vai ter, né, aquela... Se passar da faixa, ele vai mudar de cor também. Por exemplo, posso aqui, ó, fazer uma... Ó, vou fazer aqui uma seleção. Vou escolher só 4 centros de custo na minha tela. Então, olha como aqui o alerta ele já ficou dinâmico com base nessa seleção, né? Então aqui, ó, vou entrar lá no representatividade, ó, no verde, né? No verde eu tenho de 20 a 40, então nessa faixa eu tenho esses três. E o corporativo ele está na faixa entre 10 e 20, né? Então ele já pega o azul escuro, que é o segundo. Então, com base nisso, aqui ó, 100%, né? Esses 4 agora representam 100% do total. Então ele fica bem dinâmico dessa forma. Bom,
Além disso, a gente pode, fazendo mais funções, a gente pode brincar com o alerta com base em outros blocos, né? Fazer variações disso. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma classificação do meu centro de gasto. Sim e não, simples. Beleza, sim e não. Beleza, então agora aqui eu vou criar uma condição. Ó, eu quero, se meu valor for maior que 80 milhões e a minha classificação, né, sim e não, for igual a sim, eu quero 1, se não 2. Então, os valores maior que 80, né? E que, de acordo com a classificação, sim e não, poderia ser os próprios centros de gasto também, né? Se for granel, ou se for gases, por exemplo, a análise pode ser feita, né? Como a gente bem querer aqui. Então, beleza. Então, aqui eu tenho 1 e 2, né? Nesse caso, eu só estou pegando os acima de 80 milhões e que estão com classificação sim. Então aqui mesmo eu já posso usar o alerta, né? Com base assim, eu fiz uma condição com base em outro bloco e vou fazer um alerta aqui, ó. Se for 1 eu quero verde, se for 2 eu quero vermelho, né? Beleza. Tá, aí a gente pode brincar aqui, eu vou colocar o nome de 1 e 2 nele, né? Aqui a gente pode brincar, por exemplo, se for 1, eu quero aprovado. Então aqui, ó, posso brincar mais ainda. Então, o meu cubo 1 e 2, então se E igual a 1, eu quero que digita aprovado, se não, reprovado. E eu quero colocar, vou salvar primeiro. Beleza. Só que eu quero colocar alerta nesse cubo também. Então aqui alerta, aqui aprovado, reprovado. Vou colocar status aqui. Status. Eu quero colocar o alerta também, né? Eu quero colorir o meu aprovado de verde e o reprovado de vermelho. Então aqui eu vou adicionar o alerta com base no 1 e 2, né? Com base em outro bloco. Então, se esse bloco, né? Se for sim, é o verdinho. Não salvei aqui. Ó, se for 1, né? É o verdinho. Se for 2, eu quero o vermelho. Ih, que eu escrolei o mouse sem querer aqui, ó. Beleza, se for 1 é o verdinho, se for 2 é o vermelho. Aí aqui eu quero mudar para cor, né? Não quero farol, quero cor da fonte. Beleza. Então aqui eu tenho, né, o status, né, o alerta aprovado com base nesse bloco, que esse aqui foi com base, né, em todas as análises. Então a gente tem esses 3 tipos, né, de alerta, tanto no valor relativo e representatividade, e também a gente pode fazer isso com base em outros blocos, né. E vale frisar que a representatividade ela vale também, né, para o drill. Então se aqui, ó, eu dou um drill no granel sólido terceiros, vou dar um drill por mês nele, né. Vamos ver essa análise que a gente montou toda aqui agora. Por mês, aqui beleza, está tudo 2, né, que não vai seguir aquele, não vai ter nenhum que vai atender aquelas condições, mas aqui, ó, aqui eu já tenho algum que passa ali, ó, dos 10%, então aqui, ó, esses 3 meses já estão azulzinho para mim, né, então posso usar uma análise, inclusive com base no drill da representatividade, o que é muito legal, agrega bastante.